No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre a COP26 e o futuro do planeta. Entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, aconteceu na cidade de Glasgow, na Escócia, a 26ª sessão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26. O encontro reuniu cerca de 190 líderes mundiais e dezenas de milhares de representantes governamentais, empresas e cidadãos. Para conversar sobre o assunto, recebemos Marina Silva, ambientalista, historiadora, professora, senadora pelo Acre entre 1995 a 2011 e ex-ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008. A Karen Oliveira, que é geóloga, gerente para políticas públicas e relações governamentais da TNC Brasil, que esteve presente na COP26. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Marina. Bom dia, Karen. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS aqui na Brasil Atual. Qual é o destaque da semana, Franklin? Olha, o destaque dessa semana aqui, acho que ainda continua repercutindo, foi no fim de semana, ainda continua repercutindo hoje, na quinta-feira, né, Joel? É uma questão que está ligada à questão dos direitos humanos, né? Esse massacre que nós tivemos na comunidade de Salgueiro, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Morreu um sargento, né, da PM, e logo depois disso houve uma série de mortes na comunidade lá do complexo do Salgueiro, e os corpos depois foram encontrados, né, no mangue, né, foram jogados no mangue, mesmo para desaparecer esses corpos. E os corpos foram resgatados por quem? Pela população que foi lá para retirar os corpos dessas pessoas que foram assassinadas, né? Então, acho que um desrespeito aí aos direitos humanos flagrante. A gente encontra isso aí, mais uma vez, ligado à violência policial, e eu acho que isso é um tema que tem que ser debatido pela sociedade, inclusive para o ano que vem, que teremos eleições. Isso precisa ser debatido por toda a comunidade do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, como todas as grandes cidades do Brasil. A violência policial no Rio de Janeiro é recorrente, Franklin. Infelizmente. A Polícia Militar e a Polícia Civil, né? Recentemente Também. tivemos também na Polícia Civil lá um caso gravíssimo que está sendo investigado pelo Ministério Público. Deixa eu cumprimentar a Marina Silva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marina. Obrigada, bom dia a todos vocês, bom dia, Franklin, Karen, bom estarmos aqui para esta conversa. Bom dia, Karen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia, obrigado por esse convite, bom dia, Marina, Franklin, Joel, um prazer estar aqui com vocês. Um dos maiores objetivos da COP26 era fazer com que os países apresentassem planos de redução das emissões de gases de efeito estufa. Muitas organizações avaliaram que, apesar de alguns avanços, a COP ainda teve alguns obstáculos que dificultam o cumprimento do objetivo do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Quais foram os principais avanços apresentados na COP26 e o que ela deixou a desejar, Marina? Bem, eu acho que eu vou começar pelo último. O que ela deixou a desejar foi, mais uma vez, protelar questões fundamentais, jogar isso para a COP27 no Egito, em um momento em que a ciência já estabeleceu peremptoriamente que nós temos que tomar medidas concretas de implementar tudo aquilo que já foi acordado e muito mais, para poder estabilizar a temperatura da Terra em uma média de 1,5%, coisa que será impossível com os compromissos até agora acordados, que a gente vai para perto de 2 graus em média, mesmo que tudo seja feito, que não é fato. E, claro, tivemos aí o grande impasse, que é uma vergonha, no meu entendimento,
da não viabilização dos 100 bilhões para ajudar os países vulneráveis e num contexto em que os países vulneráveis já vivem as dramáticas consequências das mudanças climáticas e que precisam de ações, tanto do ponto de vista de mitigação, mas principalmente de adaptação. Nós temos uma situação em que esses 100 bilhões, além de não serem viabilizados pelas grandes potências, você fica sem cronograma, sem meta, sem sistema de transparência, ou seja, completamente à deriva. E uma coisa muito interessante, tem um relatório que foi feito a pedido do Reino Unido, a um indiano chamado Das Gupta, e ele dá conta de que o mundo continua investindo cerca de 4 a 6 trilhões de dólares em ações que destroem o planeta, a biodiversidade, aumentam a temperatura da Terra, e, vergonhosamente, a gente não consegue os 100 bilhões para fazer a transição. Agora, o que foi positivo foi uma grande participação da sociedade civil nos seus mais diferentes segmentos, inclusive também de empresários, mas as mulheres, as populações indígenas, os povos tradicionais do mundo inteiro, as juventudes e, principalmente, a população preta, que introduziu, né, a questão do racismo ambiental no debate internacional, e a comunidade científica. A comunidade científica que marca o seu posicionamento, independente de governo, independente de empresas, e fazem a diferença, pautando e desmascarando aquilo que é discurso e aquilo que é prática. Então, a gente tem muita coisa aqui para debater, com certeza a Karen que esteve lá tem muito mais elementos. A primeira COP que eu não tive como participar, né, desde 2003, mas vamos ao debate. Karen, você saiu de lá otimista com os resultados alcançados na COP26? Então, eu tento manter isso, apesar das muitas dificuldades e das muitas pedras que a gente encontra no caminho, né? Mas eu tento coletar todas elas e ir calçando assim, o caminho para ver se melhora. Então, partindo disso e pegando aí carona no que Marina já ressaltou, acho que ela trouxe uma visão geral muito importante para nós. O momento é difícil, né? Realmente, a verdade é que, se mantivermos os compromissos hoje assumidos, nós não vamos conseguir manter essa meta de 1,5 grau de aquecimento global, como uma meta máxima que ainda permitiria nós mantermos uma qualidade de vida como hoje nós conhecemos, né? Tanto que um dos pontos das discussões era se não seria melhor fazer uma pressão ainda maior para aumento da ambição climática dos países e tentar manter esse patamar de 1,2 ou 1,3 que ainda estamos vivendo, ou se já se começa a pensar em como vai ser a recuperação, o custo, né, das perdas e danos de correr o risco de chegar a um patamar até de 2,8 num universo de tempo muito curto, a gente está falando aí de 2050. Então, essa foi uma das discussões quando a gente fala de perdas e danos, né? Por outro lado, eu tento, né, dentro desse meu otimismo que eu falei para ti, ainda que dentro desse cenário não tão positivo, eu reconheço que, apesar das muitas dificuldades, pela primeira vez se trouxe para dentro do texto do pacto final a questão do combustível fóssil, né? E aí vale a pena a gente ressaltar o diálogo estabelecido entre os Estados Unidos e a China, dentro de uma perspectiva de tentar realmente mudar a sua matriz energética, né? Tentar buscar adotar uma matriz energética mais limpa e sustentável. Claro que isso não foi refletido dentro do texto final como todos nós gostaríamos, né? Até porque a Índia, no final, mudou ali um pouco, dentro daqueles artifícios diplomáticos, mudou o texto final,
mas está lá. Então, pela primeira vez, a gente tem ali uma clareza de que o mundo está preocupado em usar os combustíveis fósseis como principal fonte, né, de geração de energia e os danos que isso causa, né, à questão climática. Acho que outro ponto muito importante também que a Marina trouxe em relação ao financiamento, sem dúvida nenhuma, é uma vergonha, né, que apesar de todos os que foi uma decisão problemas... da conferência, que foi uma decisão da Conferência de Copenhague, que é o Fundo Verde, que uma promessa, né, dos países mais ricos que não foi cumprida até agora, né? Que não foi cumprida, exatamente. E mais uma vez foi postergado. Agora, o que eu acho que foi interessante da gente observar, e aí nem tanto na segunda semana, né, das discussões, que normalmente na COP é quando os acordos avançam, mas o que foi anunciado na primeira semana, né? Então, em termos de financiamento, se a gente olhar para a segunda semana, é uma frustração total, porque é o que está no texto final da conferência. Agora, na primeira semana, ocorreram alguns anúncios interessantes, anúncios bilaterais, pactos entre instituições financeiras e setor privado, que redirecionam, eu não estou falando de dinheiro novo, não, estou falando em dinheiro que já existe, né? Ou seja, dentro das linhas de crédito, dentro dos financiamentos, dentro do repasse, né, das organizações multilaterais para enfrentamento às mudanças climáticas, de incluir dentro desses recursos salvaguardas socioambientais e climáticas e também um processo de transição para a economia verde. Quando você soma isso, você tem cerca de 45 países envolvidos nessa discussão, mais de 450 instituições e empresas, e isso dá quase 1,3 trilhão de dólares. Então, é uma mostra de que a sociedade, como Marina muito bem ressaltou, a sociedade está muito mais engajada, né, em dar uma resposta, em ter ações concretas para a reação aos danos causados pela mudança climática do que os governos, né, de uma maneira geral. A sociedade está buscando seus meios de fazer essa mudança sistêmica, essa mudança necessária para esse enfrentamento aos muitos problemas que já temos enfrentado dentro desse processo da mudança climática. Marina, eu queria explorar um pouco o que você falou do aspecto positivo da COP26, que foi a participação da sociedade civil. Você acredita que essa participação foi devido à pandemia, ao momento especial que o planeta está vivendo, ou você acha que esse engajamento vai ser perene? Nós podemos construir, através da sociedade civil, um novo momento no meio ambiente do planeta? Na verdade, esse engajamento ele é histórico. Historicamente, a sociedade tem uma participação muito forte, já na Eco 92, depois em todas as COPs você tem uma forte participação da sociedade. Dessa vez, nós tivemos uma ampliação com setores que não participavam com a força que participaram agora, as juventudes cada vez mais participam mais, a comunidade preta participou com muita força, os povos indígenas cada vez mais com mais força, a comunidade científica nem se fala, as organizações não governamentais em si fazem parte desse processo, inclusive, para que ele ganhasse corpo no mundo. Agora, os empresários também estavam presentes, uns tentando fazer propaganda, e outros porque, historicamente, de fato, têm assumido compromissos com essa agenda. Agora, o que a gente tem que olhar dessa questão da sociedade civil, como disse a Karen, que foi muito importante, é que os povos indígenas tiveram um ganho, né? Conseguiram algo em torno de 2 bilhões de dólares, cerca de 2 bilhões de dólares, para as ações das comunidades indígenas. Agora, vê o paradoxo, né? Os povos indígenas são aqueles que têm domínio sobre cerca de 80% das áreas que têm uso e que estão altamente protegidas. Aqueles que destroem que vão ser os que mais vão receber de recursos para poder reparar a destruição que fizeram. Mas já foi um ganho
que essas comunidades possam ter esse aporte de recursos para continuar mantendo suas ações de proteção e melhorando a sua qualidade de vida. É só olhar o que está acontecendo aqui no Brasil com os Yanomamis, com os Kayapós, com tantos indígenas que estão em situação de completo abandono. Uma outra coisa que foi importante desse esforço da sociedade civil, que eu digo que ele é histórico e tem funcionado como uma alavanca junto com a sociedade, com a comunidade científica, né, é o fato de que agora não tem mais para onde ir. Você não tem mais como ter uma COP que vai fazer a regulamentação da regulamentação da regulamentação, porque isso virou protelação. É usar essa história de ficar regulamentando, vendo filigrana, não sei das quantas, para poder ainda tirar a última gota de sangue do fóssil, de tudo aquilo que está destruindo o planeta. E uma coisa que é faltosa, é preciso ter um cronograma, porque não basta dizer que vai ser 2030, 2040, 2050, porque geralmente dentro das empresas você tem um CEO que passa para o outro CEO, não vai ser ele que vai estar lá em 2050. E nos governos é a mesma coisa, vai ser o que tiver, se não tiver uma agenda de implementação, com metas, com ações concretas para serem implementadas dentro de um cronograma. Por exemplo, o governo Bolsonaro, ele faz o acordo de floresta e o desmatamento aumenta. Ele faz o acordo de floresta em relação ao desmatamento até 2030 e você não tem a recomposição das equipes do IBAMA, você não tem a recomposição do orçamento, continuam com uma agenda de acabar com a legislação, de regularizar a área grilada, e você teve agora esse aumento de 21%, com a mais de 13 mil quilômetros quadrados de área devastada, né? O MAP Bioma fez um cálculo que é assustador, foram 745 milhões de árvores que foram destruídas no Brasil esse ano, né? E nós tivemos um levantamento, durante os primeiros 5 dias da COP, foram 9 milhões de árvores destruídas no Brasil. Isso é acabar com a nossa economia, é acabar com a chance do Brasil cumprir suas metas. Ou seja, essa COP, você tinha ali a sociedade civil consciente de que está fazendo a sua parte, a comunidade científica consciente de que está fazendo a sua parte, e os empresários e os governos dizendo que tem que fazer. Mas tem que fazer, mas quem tem que fazer são eles que ainda não fizeram. Que mas detém o capital. Mas acendeu aí uma luz vermelha, não é? Eu gostei que a Karen disse que ela, mesmo nessa adversidade, consegue ter um otimismo. Eu costumo brincar, viu, Karen, que eu não sou mais nem pessimista nem otimista, eu sou persistente, que eu acho que é graças a essa persistência que a gente está conseguindo fazer a diferença e vamos ter que fazer a diferença, senão vira aí uma espécie de fim da história. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A COP26 ressalta que mulheres suportam o peso da crise climática. A Maília Lopes, de Nova York, tem as informações. As mulheres assumiram o palco na 26ª Conferência da ONU para a Mudança Climática, COP26, para mostrar que a mudança climática não é neutra em termos de gênero e que as ações precisam da participação feminina. O presidente da COP26, Alok Sharma, fez uma breve intervenção, reforçando que gênero e clima estão profundamente interligados. Ele afirmou que o impacto da mudança climática afeta as mulheres e meninas de forma desproporcional. Durante o debate, as convidadas lembraram que elas somam 80% dos deslocados por desastres e mudança climática em todo o mundo. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, também discursou na plenária e observou que trouxe a maior delegação parlamentar americana até o momento em uma COP, formada por 21 representantes. Ela também anunciou que, até o final do ano, o Congresso planeja aprovar uma legislação para dobrar o financiamento climático internacional. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre a COP26 e o futuro do planeta, com a ambientalista Marina Silva e a geóloga Karen Oliveira. Frank Valverde.
Temos aqui alguns destaques para dar uma enquete e vamos falar também de uma parceria do programa Recitec, que é uma parceria que o Observatório do Terceiro Setor iniciou com a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Essa parceria resultou nesse programa, o Recitec. O que vai ser o Recitec? É um programa que empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa dos descartes de aparelhos de TI e também de telecomunicações. Esses materiais em bom estado, eles são recondicionados e em equipamentos seminovos que serão destinados a institutos com projetos de inclusão digital, que são escolhidos por quem doar esses materiais para serem reciclados nesse programa Recitec. Para saber mais sobre a importância desse programa, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E, Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós também fazemos uma enquete, né? Uma enquete para sentir um pouco a temperatura dos assuntos que nós vamos discutir, né? Não se trata de uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas, de uma certa forma, a gente consegue sentir esse clima do tema que a gente vai debater no programa. E para o programa de hoje, nós perguntamos o seguinte: você sabe qual é a importância da COP26? E ficou metade a metade, Joel. 50% disse que sim e 50% disse que não. Uma coisa até difícil de acontecer nas nossas enquetes, dividir assim exatamente 50% a 50%. E dentro desse quadro, né, me vem a questão, né? Nós tivemos um desafio de comunicação aí, né, Frank? Essa divisão, né, das próprias pessoas da sociedade, né, digamos, é uma tendência, né, de não entender direito o que está acontecendo, né? E aí fica essa questão, né, com a importância que se tem dessas discussões. Né? Nós tivemos a COP26 agora em Glasgow, vamos ter a COP27 no Cairo, como a própria Marina destacou, e a pergunta que eu quero colocar tanto para a Karen como para a Marina: o que fazer para despertar o interesse na sociedade a respeito desses temas e a sociedade pressionar os governos para assumirem posições mais progressistas, digamos assim, no avanço dessas questões? A Marina tinha falado, vamos começar então com a Karen, depois passa para a Marina. Obrigado, Franklin. Pois é, essa é uma questão bastante interessante, e você sabe que a pressão da opinião pública faz toda a diferença, né? Em Glasgow, nós vimos manifestações com mais de 100 mil pessoas gritando sobre clima, né? Falando sobre clima. A participação dos jovens, que Marina já destacou, fez toda a diferença, né? E jovens indígenas, sabe, inclusive com os quais eu tive a oportunidade de estar em mais de um momento, em vários eventos paralelos que aconteceram, e é a partir daí que eu acho que a gente começa a desmistificar também um pouco a COP, né? Primeiro que é uma sopa de letras, né? Começa com a própria palavra COP, né? Afinal de contas, o que é COP, né? Conferência das Partes. É a Copa do Mundo? Exatamente. Copa, o que é, né? Aí fala que é Conferência das Partes, mas que partes? Do que você está falando, né? Então, eu vejo que a primeira momento importante é a gente desmistificar um pouco essas siglas, o que isso quer dizer exatamente. E aí, programas como este que a gente está aqui participando, né, o Observatório, essas iniciativas que as mídias sociais nos trazem, ajudam bastante a dar mais clareza ao que significa, né, essa sopa de letrinhas. Um outro ponto é a necessidade de cada vez mais as pessoas entenderem que os efeitos que elas estão vivendo hoje, ou seja, a mudança climática, os impactos das mudanças climáticas, não é para amanhã, né? Não é para depois de amanhã, é hoje. Nós estamos vivendo cenários de escassez hídrica, às vezes, ou abundância de chuvas em outros locais, ou outros fenômenos naturais que são cada vez mais agravados com a mudança climática, que nós, muitas vezes, não entendemos que isso, na verdade, é a mensagem muito clara de que não é o futuro, não é para o futuro que nós vamos
arcar com os custos e com as perdas, né, desses eventos climáticos. É agora, é no nosso dia a dia. Então, entender isso também é um desafio crescente dentro do processo de comunicação. E, além disso, eu vejo que tanto os governos, o setor privado, existe uma questão relacionada a custo que vai muito além, né, do somente de pagar a conta, né? A gente tem um problema que dialoga diretamente com a imagem, né, a reputação das organizações, que cada vez mais busca melhorar, né, a comercialização dos seus produtos, ou seja, não apenas associado a uma perda econômica, mas também uma questão da governança, da transparência, né, dos seus esforços no sentido de mudar, né, aquilo que gera tanto impacto. E, da mesma forma, os governos eles começam a perceber que as atitudes que eles não adotam, né, para combater a mudança climática resulta, na prática, em barreiras comerciais, em barreiras à imagem e com consequências que muitas vezes não são medidas. Agora mesmo, essa situação que nós estamos vivendo, de que o governo não informa corretamente o que aconteceu na COP26, né, sobre os níveis de desmatamento que o país está enfrentando. Mas, por outro lado, chega lá, assina compromissos, né? O governo brasileiro ele assinou o acordo relacionado à redução de 30% do desmatamento globalmente, assinou a redução da emissão de gases de metano. Isso tudo está diretamente relacionado ao desmatamento. E não pense que não haverá consequências o fato do governo assinar esses compromissos, mas, na prática, demonstrar que o desmatamento continua avançando. O que vai resultar isso, não tenha dúvida, são barreiras, não necessariamente não barreiras tarifárias, né, mas aquilo que a gente chama de barreiras técnicas não tarifárias, né, que aí é colocada nas relações comerciais. Você veja, logo depois a União Europeia anunciou que não estaria mais comprando, né, produtos que pudessem estar associados ao desmatamento das florestas tropicais. Então, a responsabilidade de cada um se faz cada vez mais presente. Então, quando a gente vê essa polarização, né, do meio a meio aí sobre o que é a COP26, o que é a questão climática, ela passa um pouco pela responsabilização de cada um, ou seja, dos governos que têm o seu papel, mas da sociedade civil como um todo, que está cada vez mais amadurecida, mas que ainda tem um caminho a percorrer, e dos outros atores também, setor privado, setor financeiro, cada um no seu quadrado, como a gente costuma dizer, ou para usar o linguajar da conferência, né? Responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque na questão do clima é isso, todos nós temos as nossas responsabilidades, porém elas são diferenciadas, né, no impacto e na decisão. Marina. Bem, concordando com tudo que a Karen disse, eu vou apenas acrescentar algumas questões. Acho que essa mediação que é feita por vocês da mídia, de tornar mais acessível uma linguagem que é quase hermética dos que são iniciados e da própria comunidade científica, é um ponto fundamental. Hoje, a gente deve celebrar que, eu não sei exatamente como a pergunta foi feita. A pergunta foi feita, que acha da importância da COP26, não é isso? Não é? Ter 50%... Mas como mobilizar a população para pressionar para a COP27, né? Para ter uma consciência maior. Isso. Veja que a palavra COP26, 50% da população sabe o que é. A gente já deve celebrar. Agora, você imagina, né? Eu tive uma experiência que eu fui candidata a presidente por 3 vezes, né? E faz a diferença. Se você fizesse a pergunta, né?
o que você acha da Marina Silva, que se alfabetizou aos 16 anos, não sei o quê, bababá, bababá. No final, a pessoa teria um comportamento, não é? Se você fizesse a pergunta, o que você acha da Marina? É diferente, entende? Saber que com essa pergunta que vocês fizeram, que está correta para aferir o grau de, digamos, compreensão que as pessoas têm sobre essa sopa de letras, como disse a Karen. Agora, se você dissesse, né, o que você acha da COP26, e discutiu sobre a destruição das florestas, a emissão de combustíveis fósseis, que está aumentando a temperatura da Terra e destruindo o planeta. Pode ter certeza que muito mais pessoas iriam estar atentas para dar outro tipo de resposta. Eu sei que em pesquisa não é comum a gente fazer desse jeito, correto? Mas é só para a gente celebrar esses 50%, mesmo em uma situação que, de fato, consegue arrancar o nível de compreensão que as pessoas têm do tema. Quando as pesquisas recentes que vêm sendo feitas, já desde 2009, né, são feitas dessa outra forma que eu falei, mais de 80% da população brasileira está preocupada com mudança climática. E isso é maior do que nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Então, no caso do Brasil, isso a gente deve muito ao trabalho da sociedade civil, o que tem sido feito nas escolas, o trabalho da mídia. Uma outra coisa que eu acho importante é o fato dos governos ainda terem uma atitude muito refratária em tratar desse tema tal como ele deve ser tratado. Na verdade, o que se faz, na maioria dos casos, é tentar encobrir, né, a realidade. Você tem um desastre, como disse a Karen, já é o resultado dos eventos extremos. Morreu 2.000 pessoas no Rio de Janeiro porque teve uma chuva ou um deslizamento geral. O que é que os governos dizem? Foi um acidente, um desastre natural. Há mais de 30 anos a gente está dizendo que isso ia acontecer. Se os governos disserem, tivemos um problema grave, choveu em uma semana o que era para chover em 3 meses, choveu em um dia o que era para chover em um mês, isso é evento extremo, isso é mudança climática. Você consegue uma pedagogia muito rápida. Então, governos que ainda tentam encobrir a realidade, dizendo que são desastres naturais, quando, na verdade, são provocados pelas mudanças climáticas. E nós vamos ter uma grande oportunidade, 2022. Vamos verificar se os candidatos, todos, né, vão pautar essa questão, porque ela é importante e precisa ser tratada, ou se ela rende voto. Geralmente, a maioria só trata quando rende voto. Não é? Se criar algum problema, vai tentar tergiversar de alguma forma, falar sem falar. Essa é a COP, como diz o Gilberto Gil, que essa eleição tem que ser a eleição que vai tratar, como diz o Gilberto Gil, daquilo que o povo sabe e quer e daquilo que o povo quer e não sabe. Porque chega de político tratando apenas daquilo que o povo sabe e quer que rende voto. E deixa de tratar daquilo que o povo não sabe, mas quer, mas nem sempre aquilo vai render voto, como é o caso de enfrentar o problema do desmatamento, como é o caso de enfrentar o problema do saneamento básico, como é o caso de enfrentar o problema das desigualdades sociais e raciais que existem no nosso país. Essa é uma eleição em que, independente de vender voto, quem tem compromisso ético, quem tem as informações técnicas e quem tem algum compromisso político com o futuro do nosso país e do planeta, vai ter que tratar desse assunto com seriedade, mesmo que isso possa significar perda de voto. Agora, se todos os candidatos tratarem, aí não tem problema. A gente sabe que tem um que já ganhou uma eleição dizendo que não ia fazer absolutamente nada, que só ia fazer contra. Mas esse eu espero que seja derrotado, porque no Brasil, enfrentar o problema das emissões, das mudanças climáticas, um passo importante é não ter um governo negacionista.
Karen, em cima do que a Marina vem falando, e que você mesmo disse numa resposta sua anterior, o Brasil apareceu dividido na COP26, tendo de um lado o governo federal como representante oficial e do outro lado a delegação brasileira geral, que se mostrou bem diversa, incluiu representantes de organizações da sociedade civil, jovens, líderes de comunidades tradicionais e do movimento negro, como destacou a Marina. Como é que ficou o Brasil nesse cenário internacional depois da COP? Em termos da sociedade civil, eu acho que nós temos demonstrado uma maturidade muito grande, tá, de entendimento do que está acontecendo e casos muito concretos de soluções. Tá? O desafio é como dar escala para isso. Tá? E para dar escala, obviamente, a gente precisa de políticas públicas efetivas para fazer funcionar, para ter a mudança sistêmica que a gente tanto precisa. Em termos do governo federal, eu lhe confesso que o pouco avanço que o governo federal tentou demonstrar na COP ficou extremamente prejudicado com o anúncio da realidade que estava acontecendo na região amazônica, né, com o aumento do desmatamento. Então, não foi uma nem duas vezes que o governo federal falou do Brasil real durante a COP26, mas o Brasil real, verdade seja dita, foi aquele Brasil levado pela sociedade civil, levado pelas mais de 40 lideranças indígenas que estavam lá, e pelo próprio setor privado. Felizmente houve esse contraponto, né? Houve esse contraponto e mostrou-se realmente projetos muito interessantes, soluções eficazes. Claro, existe um desafio do financiamento, existe um desafio de ampliar o conhecimento, mas existe a certeza de que é possível. Então, a partir daí, eu acho que a Marina trouxe uma reflexão muito importante para nós, que ano que vem é um ano de eleições, né? É um ano em que, justamente, todos nós temos nas mãos, né, a condição de manter esse caminho das soluções, né, das soluções que a gente viu na COP. Então, vamos buscar exercitar e dar a escala que a gente precisa para essas soluções. Né? E isso depende de cada um de nós. Deixa eu fazer um convite a você, ouvinte, e as nossas duas convidadas do programa de hoje. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Três Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que refletem sobre aspectos ignorados da história e ajudam a repensar a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Eu quero fazer um agradecimento especial às pessoas que estão seguindo o Observatório e postam os seus comentários no Instagram. Eu vou destacar nessa semana o escritor Antônio Magalhães, a Marluz Pereira e a professora Anápis Pereira, que comentou que a nossa página serviu como base para a construção de suas aulas na Semana da Consciência Negra, que foi a semana passada. Para você participar e conhecer o nosso conteúdo, basta buscar o Observatório 3 em numeral setor. Observatório 3 em numeral setor. Joel, eu queria complementar, Joel, você falou do Você Sabia, uma informação importante, a Segunda Igreja Batista em Valença, na Bahia, usou o Você Sabia num dos seus cultos para passar um exemplo de amor ao próximo, no caso específico, um que falava sobre o Nicholas Wilton. O Nicholas Wilton foi um britânico que organizou um resgate de 669 crianças na Tchecoslováquia antes delas serem deportadas para os campos de concentração nazistas. E, fazendo essa atitude dele, ele salvou essas crianças da morte certa. Isso foi em 1939. Então, é importante você ver esse quadro, Você Sabia, sendo usado até nas igrejas como uma forma, um exemplo de amor ao próximo, Joel. Que legal. A Igreja Batista de Valença, na Bahia. Isso, muito bom. A Segunda Igreja Batista em Valença, no estado da Bahia.
Muito legal. A adolescente e ativista Greta Thunberg afirmou que durante e após a COP26 que o encontro das nações não era mais do que um blá blá blá. Essa conferência foi marcada pela presença dos jovens que estão cada vez mais engajados na luta ambiental. A mensagem final da COP26 pode também ser uma esperança, principalmente para os jovens, Marina? Eu acho que os jovens têm razão em radicalizar e tirar as máscaras e mostrar, digamos, o blá blá blá. Porque diante do tamanho do que precisa ser feito, diante do que já foi feito até aqui, e dos compromissos que estão postos na mesa, para quem tem um futuro pela frente, porque uma coisa é eu, você, uns que estão na zona de transição, eu já estou com 64 anos praticamente. Agora, para um jovem, para uma adolescente, para uma criança, o que está sendo feito, né, na velocidade das coisas, como elas estão acontecendo, é blá, blá, blá mesmo. Porque eles vão se deparar com a dura e crua realidade de que, se não fizermos o dever de casa, poderemos comprometer o seu futuro. E aí eu trago aqui uma frase que eu vi uma vez de um dos membros do Parlamento Europeu à época, que foi um grande ativista na década de 60, o Daniel Cohn-Bendit. Ele disse o seguinte, que a diferença da nossa geração para a geração presente é que nós lutamos pela liberdade acreditando que com ela nós iríamos construir o futuro que quiséssemos. E que os jovens hoje têm que usar a liberdade que conquistamos para lutar, para ver se tem pelo menos um futuro. Olha que coisa pesada e difícil, né? Então, os jovens têm sua razão. Agora, obviamente que os compromissos que foram assumidos, a possibilidade que já está prevista na COP, de que cada país faça suas avaliações, de que aumente seus compromissos para poder ajustar ao tamanho da empreitada que temos pela frente de 1,5 graus de temperatura média da Terra, que é o que o planeta, digamos, já vai sofrer, mas mesmo assim tem capacidade de suporte, né? E isso ajuda. Claro que o compromisso sobre metano, sobre floresta, a atitude da União Europeia de não aceitar produtos que sejam à custa de floresta e assim por diante, tudo isso ajuda, mas não é o suficiente. Porque, infelizmente, né, aqueles 4 trilhões ou 6 trilhões que ainda estão sendo investidos para destruir, a gente encontra eles aqui. O Plano Safra, que financia a agricultura brasileira, 2020 e 2021 foi algo em torno de 230, 60 bilhões de reais. Tem um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono, que você pode dobrar a produção brasileira sem precisar derrubar uma árvore. Você sabe quanto foi desses mais de 200 bilhões para esse programa? Não só nesse governo, inclusive em governos anteriores. Né? Nesse governo, apenas 1%. Desse jeito, nós não vamos fazer a mudança nunca. Por isso que eles colocaram que são reduções progressivas, que é progressivo o termo, né, cara? Né? Porque progressivamente você pode andar em cima de uma lebre, com o passo da lebre ou o passo da tartaruga, em prejuízo da lebre e da tartaruga e de todos nós. Né? Nós temos que ter metas que sejam verificáveis, quantificáveis, ajustáveis, para que a gente possa dar conta do recado. Então, a juventude tem toda a razão de ficar cobrando, porque, afinal de contas, nós estamos comprometendo o seu futuro. Eu queria só dar um dado. No caso do Brasil, o que está acontecendo é algo que é uma loucura, porque nós somos um país vulnerável. Nós não podemos dizer, não, isso é um problema deles. O Brasil tem um grave problema com risco climático. A nossa água, a nossa agricultura depende das nossas florestas. Se for destruída, a gente acaba com a nossa galinha dos ovos de ouro. E é algo que não precisa. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós fizemos um plano que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década. Evitamos lançar, só de 2004 a 2008, mais de 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Foi a maior contribuição individual dada por um país. Conseguimos, no mesmo período, ser responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo.
esse governo, em menos de 3 anos, já é responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Portanto, quem não cuidar de fazer o dever de casa vai começar sofrendo consequência. O carbono vai ser taxado. Você tem um produto que é carbono intensivo, pode se preparar para enfrentar as barreiras que a Karen falou no mercado. Muito bem. O Franklin, eu estava repercutindo com a Marina o blá 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 da Greta Thunberg. Né? Perfeito. Cara, eu quero te ouvir. Os jovens acho que foram blá blá blá, você saiu um pouco otimista, embora tenha muitas coisas a nossa lição de casa aqui no nosso país é extensa, muito grande, e não contamos com o governo federal, com o atual governo. Você entende esse blá blá blá? Foi um blá 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 mesmo, na visão do jovem que quer transformação para ontem? Realmente, ó. Por favor. Não, acho que realmente é por aí, né? O caminho é esse, né? A garotada, às vezes, eles querem uma coisa muito mais imediata, né? Do que o blá blá blá, né? Então, realmente, para eles, o caminho é bastante lento, né? Tá que está com você, Frank, antes de ouvir a Karen, você tem aí uma informação sobre o Observatório em Movimento? Eu já estou com 10 minutos de programa para terminar, nós estamos no último bloco. É verdade, João. Correu rápido, o tempo foi tão bom que a gente nem percebeu o tempo passar. Rapidamente, nós temos o Observatório em Movimento, que é uma campanha que nós fazemos, ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, falando sobre a pandemia e o pós-pandemia, como você pode viver melhor nesse momento de pós-pandemia que está para se iniciar. E também sintetizo rapidamente uma outra campanha que nós fazemos, que é muito importante, que é Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. Mais informações, convido a todos e todas que entrem em apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br, e lá tem informações sobre essa ferramenta que é importantíssima, Joel. Ótimas informações, Franklin. Karen, rapidamente eu quero te ouvir sobre esse blá 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 dos jovens na COP26. Olha, o que eu mais gosto é que o jovem pega o blá 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 e transforma em ação, né? E é disso que a gente está precisando, né? É de ação, é de manifestação, é de ações concretas para a mudança. Então, se cada jovem pega o blá 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 e transforma num resultado positivo, eu acho que a gente pode mudar esse jogo ali na frente, né? É disso que a gente precisa agora, né? De ações concretas para sair do blá 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 e realmente fazer a diferença que todos nós precisamos. Ações concretas. Como construímos um novo momento no nosso país, onde vivemos uma desigualdade fantástica, que já vinha, mas foi aumentada pela pandemia. Como provocar esse novo momento no país? O que é necessário? Eu costumo dizer que a gente tem muitos bons exemplos, né? Mas se nós conseguirmos continuar investindo, né, em ampliar o conhecimento, ou seja, investimento em educação, né, que isso é transformador. Se você consegue trazer linhas de crédito, como a Marina acabou de dizer, que reflitam a questão climática dentro desses processos, né? Se você consegue cumprir a lei, no caso do Brasil, implementar o Código Florestal, fazer a regularização ambiental funcionar, fazer a regularização fundiária funcionar, você não precisa de muito mais, né? Você já tem aí os pilares necessários para avançar. O que falta é uma vontade política mais centrada, mais objetiva, de fazer esses pontos acontecerem. Então, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente vem trabalhando e tentando fazer com que o blá, blá, blá passe a ser ações concretas todos juntas. Marina, como construímos um novo momento no nosso país diante de tanto retrocesso? Eu acho que o bom da democracia é isso, que a gente tem a possibilidade de dizer que depende da gente, que a gente pode construir. Eu tenho trabalhado muito para que, em vez de ficar apenas discutindo nomes de pessoas e projeto de poder, a gente discuta um projeto de país e que esse projeto de país seja sustentado por um novo acordo político, um novo pacto político. E a gente sabe que o Centrão já está de boca, pé e mão
para abocanhar qualquer governo que apareça. Ele estava no governo do Fernando Henrique, estava no governo do Lula, estava no governo da Dilma, está no governo, agora é o Bolsonaro que está no governo do Centrão, porque, como disse o próprio Ernesto Araújo, hoje é o governo que é a base do Centrão, não é o contrário. Então, é o novo acordo político, senão não adianta nada a gente ficar, né, dando o ouvido para quem vai lançar palavras ao vento, e depois que ganham se torna refém dos mesmos grupos que vão querer mudar o licenciamento ambiental, não vão querer deixar de marcar terra indígena, querem regularizar a área que foram roubadas de grilagem e assim por diante. E eu fecho dizendo o seguinte, né? Nós já temos as respostas técnicas, o que falta é o compromisso político e ético de colocar essa técnica a serviço do combate à desigualdade, da proteção e do desenvolvimento sustentável dos nossos recursos naturais e de ter um Brasil e um mundo que seja próspero, que seja socialmente justo, seja culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e politicamente democrático. Eu acredito nisso e acho que a gente tem que persistir nisso. Se antes eram todos desenvolvimentistas, a realidade agora está impondo. Todos terão que ser sustentabilistas, não é? De direita, de esquerda, de centro, de lado. Agora, os negacionistas não tem jeito, porque eles não lidam com a realidade. Eles criam um mundo à parte, né? O mundo é assim, você tem o governo do Boris Johnson, que é um governo conservador, mas está fazendo o dever de casa em termos da luta com relação à mudança climática. Agora, eu pelo menos me reivindico sustentabilista progressista. Eu não quero só o bem da economia e da natureza. Eu quero o bem da economia, da natureza, da diversidade cultural, da justiça social, da sustentabilidade política, estética e ética, enfim, em todos os sentidos. Obrigada, muito bom conversar com vocês. Em resumo, um projeto coletivo de país que contemple a maioria da população brasileira. Frank, o seu destaque final. 2022 temos uma oportunidade ímpar. Nós não podemos dar espaço para negacionistas e nem para quem acredita que a Terra ainda é plana. Pensem bem quem vão votar. Karen, o seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa, a partir do tema do programa COP26 e o futuro do planeta? Juntos nós podemos fazer a diferença, Joel, e tendo acesso à informação e oportunidade, responsabilidade, a gente pode ter uma justiça climática que seja benéfica a todos. Marina, no final do nosso programa, o que mais importante você gostaria de deixar registrado nesses 2 minutos finais a respeito do nosso tema do nosso programa, da visão que você tem do Brasil, da esperança de transformação que a nação precisa? Bem, eu queria resumir o seguinte: com democracia, ciência e respeito aos saberes tradicionais, não é? E muita persistência, a gente consegue fazer a mudança e as grandes transformações que o Brasil e o mundo precisam. Acho que a chave está dada. Nós, pela primeira vez, temos uma crise civilizatória, diferente do que aconteceu na Grécia, no Egito, em Roma, em vários lugares do mundo, e aqui com as civilizações pré-colombianas, não é? Que colapsaram, mas não alcançavam geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro. Essa alcança geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro. Não há saída. Ou a gente aposta na pulsão de vida, ou nós vamos todos ser tragados pela pulsão de morte. Então, democracia, ciência, respeito ao saber tradicional e persistência para a gente fazer as mudanças. Diante dessa realidade brasileira, Marina, qual é o seu maior medo? Bem, primeiro, acho que é o medo de perder o medo. Porque tem muita gente que já perdeu o medo. Parece que não tem mais medo de morrer, não tem mais medo que os outros morram, não tem mais medo da própria morte, ou não é, deixa ela acontecer, como a gente vê, com mais de 600 mil vidas perdidas. O medo é uma forma de proteção. Agora, ele não pode ser maior do que o nosso compromisso. Quando eu militava lá no Acre, com o Chico Mendes, eu vi mais de 6 pessoas serem assassinadas na minha juventude. Eu tinha muito medo, mas o compromisso sempre foi maior. Quando o compromisso vai à frente, a gente vence o medo, a gente vence as diversidades e a gente muda a realidade.
Para terminar, numa frase, o seu maior sonho. Meu maior sonho é de que a gente possa mudar o modelo de desenvolvimento, juntar economia com ecologia, preservando os povos originários do mundo inteiro. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença da ambientalista Marina Silva, da geóloga Karen Oliveira, que é gerente para políticas públicas e relações governamentais da TNC Brasil, que esteve presente na COP26. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.